Shalom, amigos e irmãos. Hoje trazendo aqui este assunto bastante polêmico, entre a igreja, Esses três espíritos agindo no meio, dentro da igreja, A qual alegam ser a palavra de Deus, Mas se desviam, Alguns acrescentando, outros tirando. Mas como reconhecer? O que é, esses espíritos? Nicolaítismo, balaonismo, o espírito de Jezabel. Nós veremos aqui que são três manifestações do mesmo espírito, O espírito anticristão, O diabo trabalhando para desviar o povo, para uma doutrina, um credo, um dogma, ao invés da verdadeira palavra de Deus. Como diz em João 1,5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nós temos esta luz hoje, Falando conosco, a palavra de Deus. Deus e sua palavra são um. Que possamos compreender. Então, vamos ver essas diferenças e o que são esses três espíritos. Agora observe essa doutrina de Balaão, muito atenciosamente. Note, sobretudo, que a manobra deliberada de um credo corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado de incredulidade. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero, quando buscaram poder político entre si mesmos, enquanto o balaonismo significa a sujeição das pessoas ao sistema de credo e adoração a fim de dominá-las. Agora observe isto atenciosamente. O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu? Foram os credos e dogmas transformados em princípios da igreja. Foi a doutrina da Igreja Católica Romana. Não lhes foi dado o verdadeiro alimento, a palavra. Foi-lhes dado o alimento que procedia da adoração de ídolos, o paganismo babilônico, envolto numa terminologia cristã. E este mesmíssimo espírito e doutrina estão bem no meio de todos os protestantes e chama-se denominação. Nicolaítismo significa organização, humanizando a liderança da igreja e assim depondo o espírito. Balaonismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia. E nesta hora mesmo, muitos do povo de Deus estão presos na armadilha do denominacionalismo, e Deus está clamando a eles: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Percebe-se que eles são ignorantes, mas se há o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus por estarem na classe errada. O fato do clero se organizar hierarquicamente, com um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente, é uma manifestação do espírito anticristão, independente de quão maravilhoso e necessário possa parecer. Nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. E qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está bem no meio do sistema anticristão. Agora deixe-me dizer isto para deixar bem claro. Eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. Com a união do Estado e a Igreja, estava preparado o terreno para a tenebrosa Idade Média. E realmente, por cerca de 1000 anos, a Igreja entrou na profundeza da escuridão, conhecendo as profundezas de Satanás. Agora, qualquer povo
religioso abraça tanto o nicolaítismo como o balaonismo e tem o poder político, financeiro e físico para apoiá-lo. Há uma só direção que pode seguir. Essa direção é bem para dentro da doutrina de Jezabel. Ora, por que dizemos isto? Porque, como mostramos no estudo da Quarta Era, Jezabel era uma Sidônia, a filha de Etibaal, que era rei sacerdote de Astarte. Ele era um assassino. Esta mulher casou-se com Acabe, rei de Israel, por conveniência política. Ela então assumiu o comando da religião do povo e matou os levitas, e erigiu templos nos quais ela levou o povo a adorar Astarte, entre parênteses, Vênus, e Baal, entre parênteses, Deus Sol. Ela formulou o ensinamento e fez seus sacerdotes ensinarem-no, e eles, por sua vez, fizeram o povo aceitá-lo. Aí você pode ver exatamente o que a igreja nominal foi na Idade Média. Eles deixaram completamente a palavra de Deus, com exceção dos nomes e títulos da divindade e de alguns princípios escriturísticos. Eles torceram o que extraíram da Bíblia, mudando o seu significado. Seu colégio de bispos, etc. Escreveu vastos tratados. Seus papas declararam-se infalíveis e disseram que recebiam revelação de Deus e falavam como Deus ao povo. Tudo isto era ensinado aos sacerdotes que faziam o povo crer pelo medo. Discordar significava morte ou excomunhão. O que podia ser pior do que a morte? Agora foi a igreja com a voz assegurada que assumiu o comando, e com poder desenfreado bebeu o sangue dos mártires, até que os verdadeiros cristãos fossem quase exterminados e restasse quase nenhuma palavra, e pouca manifestação do Espírito Santo. Mas a verdadeira vinha lutou e sobreviveu. Deus foi fiel ao pequeno rebanho e apesar do que Roma podia fazer aos seus corpos, Roma não podia matar o espírito dentro deles, e a luz da verdade continuou a brilhar, sustentada pelo Espírito Santo e poder. Esse é um bom lugar para fazer uma observação esclarecedora. Veja, as obras e as doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão e o ensinamento da falsa profetisa Jezabel não constituem três espíritos ou formam três princípios espirituais. Estes três são apenas as diferentes manifestações do mesmo espírito, enquanto avança de profundeza em profundeza. Tudo isto é simplesmente o espírito de organização anticristão em três estágios diferentes. Uma vez que o clero separou-se e organizou-se, ele oprimiu o povo, conduzindo-o para e vinculando-o à organização também. Esta organização estava baseada nos credos e dogmas que eles ensinavam ao povo em lugar da pura palavra de Deus. Ao ritual e à cerimônia foi dada uma parte sempre crescente na adoração, e logo este sistema inteiro era um poder diabólico e militante que fez o máximo para controlar tudo através da persuasão, do discurso ou da força literal. Ele recebeu sua energia e suas próprias profecias falsas e não da palavra de Deus. Era agora completamente anticristão, embora viesse em nome de Cristo. Bom, irmãos, esta foi uma leitura do livro Um Resumo das Eras. E como nós vimos aqui, nicolaítismo significa organização, né? Humanizando a liderança da igreja, um sistema hierárquico, né? Onde um comanda sobre o outro, né? E depondo o Espírito Santo. E balaonismo significa denominação, o qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia.
E esses dois espíritos entram diretamente para o espírito de Jezabel, né? São 3 manifestações do mesmo espírito, né? O espírito anticristão, né? E nós vemos, como Jesus disse, que o espírito seria tão próximo que enganaria até o eleito se fosse possível. Mas não é possível, né? Nós temos o Espírito Santo falando através do profeta. Deus abençoe a cada um. Até a próxima.